Olá, pessoal. Boa tarde. Vejam só, como a coordenadora Verônica colocou lá no grupo, né, infelizmente não teve como a gente ter aula online, né, por problemas técnicos, tá certo? Como a gente sabe, a gente é muito dependente da tecnologia, tá certo? E se torna um pouquinho complicado, mas aí não se preocupem, tá certo? A gente vai fazer uma aulinha de revisão aqui e na próxima aula vocês tiram as suas dúvidas comigo e me mostram a atividade de vocês, tá certo? Então vamos lá. Olha só, né? A gente tinha aprendido aí, ó, os numbers no início e a gente tinha partido para o verbo have e had, foi? Isso mesmo, que é o verbo ter, né? Isso mesmo, que ele vai ser utilizado e vai dar a ideia na frase de posse, tá certo? Eu tenho, I have, tá certo? Ele tem, she has. Isso mesmo. Aí a gente tem essa variação aí, ó. O verbo has e have, eles são um pouquinho diferentes, tá certo? Por quê? Eles são chamados de verbo irregular. Has e have, porque ele tem essa variação aí. Mas e aí, como a gente vai saber o qual deve se utilizar na frase? Você precisa olhar para quem vem antes, por exemplo. Por isso que é importante que a gente lembre dos pronomes pessoais. Então, eu preciso olhar para os pronomes pessoais que vêm antes do verbo, tá certo? Isso. Então, ó, presta bem atenção, ó. Have, ele é usado com os pronomes I, you, we e they, quando queremos expressar uma ideia de posse. Como verbo principal, ele significa ter, tá certo? Como eu havia falado. A gente precisa prestar atenção quais são os pronomes pessoais que a gente pode utilizar o have ou o have. E aí tem um exemplo. I have two cars. Eu tenho 2 carros azuis e eu usei o have porque eu olhei antes e o pronome que vem antes, o pronome pessoal, é o I, que é eu, tá certo? Então, eu preciso olhar para trás ou quem vem antes para saber o qual eu devo utilizar, tá certo? E o has, ele deve ser usado com a terceira pessoa do singular. He, she e it. Como verbo principal, como eu havia dito, ele vai indicar posse, ou seja, ele é traduzido como ter, tá certo? E tenho esse exemplo aqui, ó. She has a great job, ou seja, ela tem um ótimo emprego. Eu usei o has porque olhei para quem estava antes, que era o she, tá certo? Muito bem, pessoal. Olha esse exemplo aí e eu preciso que vocês repitam comigo, tá certo? Ó, they have 100 silver coins. Yes, they have 100 silver coins. Eles têm 100 moedas de prata. Isso mesmo. Mas por que eu utilizei o have, pessoal? Eu utilizei o have porque eu olhei para quem estava antes de mim. E quem estava antes era o they. Isso mesmo, muito bem. Parabéns, pessoal. Show de bola, viu? Vamos lá. Por exemplo, esse aqui. She has 3 dogs. Repeat, ok? Ó. She has 3 dogs. She has 3 dogs. Ela tem 3 cachorros, tá certo, pessoal? Então viram, ó, isso, viu? Prestou atenção aí, ó. Ela tem 3 cachorros. Então, eu utilizei o has, por quê? Porque eu olhei para quem estava antes. Viu só? Isso mesmo, eu olhei o quê? O pronome pessoal. Isso mesmo. O she, muito bem. Boa, só prestar atenção nisso. Olha esse outro exemplo aí, ó. I have 3 friends. Novamente. I have 3 friends.
Isso mesmo. Eu tenho 3 amigos. Isso. Eu tenho 3 amigos. I have 3 friends. Isso mesmo. Por que eu usei o have? Porque eu olhei quem vinha antes, né? Que era o pronome pessoal, o pronome I. Isso mesmo. I have 3 friends. Muito bem. Então, eu preciso olhar para quem vem antes, tá certo? Para poder utilizar o verbo, tá certo? Correto. O have ou has. Por exemplo, nessa frase aí, ó. Vocês percebem que tem algumas lacunas, né, que precisam ser preenchidas com o verbo have ou has, tá certo? Com o verbo ter. Então, eu preciso utilizar essas variações, mas eu preciso olhar para quem vem antes. Então, eu preciso ver aqui, ó, o they, she, you, he, John and Chris. Então, eu preciso olhar. Então, pensa um pouquinho aí e anota como eu preencheria essas lacunas que estão aí em branco. Vamos lá, ó. Vocês preencheram, pausa o vídeo, qualquer coisa, tá certo? Para pensar um pouquinho. E olha aí, ó, as respostas. They have, she has, you have, he has, John and Chris have, certo? Isso mesmo, eu olhei o pronome pessoal que vinha antes. Para você utilizar corretamente have ou has, é só você olhar o pronome pessoal que está aí na sua frase. Olhou o pronome pessoal, você vai saber qual o verbo, a variação que você deve utilizar. Certo? Bem tranquilo, não é? Vocês vão tirar de letra. Então, vejam só. Realizem a atividade e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me consultar lá pelo WhatsApp, eu prometo que eu vou ajudar vocês, certo? Obrigado e see you next class.